brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. E assim, conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. Você sabia que cada grupo produz suas histórias, festas e manifestações artísticas? O folclore de um povo é parte da sua cultura e do seu patrimônio, e também da sua arte. Portanto, o saber do povo é o tema da nossa aula. O folclore é o conjunto de manifestações populares, isso é, transmitidas e praticadas pela população que resistem ao tempo e alcançam as gerações seguintes. São festas, lendas, músicas, danças. Agora, vamos ver alguns exemplos do folclore que nós temos no Brasil. Um exemplo é o boi-bumbá, ou Bumba Meu Boi, muito conhecido nas regiões Norte e Nordeste. A lenda do boi-bumbá conta a história de um boi muito querido. Temos também o Saci-Pererê, a Iara, ou Mãe d'Água, a Vitória Régia, e além de várias outras histórias. Monteiro Lobato foi um escritor e jornalista que escreveu livros sobre o folclore brasileiro, retratando personagens como o Saci, a Cuca e a Iara, por exemplo. Saiba de uma curiosidade. No bairro do Catete, no Rio de Janeiro, existe o Centro Nacional do Folclore e da Cultura Popular, também conhecido como Museu do Folclore Edilson Carneiro, que reúne diversas obras de arte popular que fazem parte do folclore e da cultura. A origem da palavra folclore. A origem dessa palavra vem de uma junção de folk com a palavra lore, que no final, juntando as duas, nós temos o saber do povo ou o conhecimento do povo, conhecimento popular. Número 1. Marque um X onde está localizado o Museu do Folclore. Foi falado aqui nesse vídeo e também nós temos aqui a informação no Saiba Mais. É só vocês lerem ou voltar um pouquinho o vídeo. São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Vocês vão marcar um X dentro do parêntese certo. Aqui eu tampei para vocês não verem a resposta ainda. Número 2. Complete a frase. Os patrimônios são elementos que fazem parte da cultura e podem ser, vamos lembrar um pouquinho as aulas de história. Os patrimônios podem ser o quê? Aqueles que nós conseguimos ver e tocar e aqueles que nós não conseguimos ver e tocar. Nós temos dois nomes, tá? Então, pensa um pouquinho para vocês fazerem essa atividade. Número 3. Agora, você é o artista. Pinte de forma bem criativa o boi-bumbá na imagem a seguir. Número 4. Pesquise, recorte e cole no espaço a seguir imagens de lendas ou manifestações folclóricas. 5.
Pesquise o título de alguns livros de Monteiro Lobato que falem da cultura do folclore brasileiro. E 6. Pesquise uma lenda folclórica brasileira que não tenha sido mencionada na aula e que você achou mais interessante sobre ela. Então, aqui vocês vão escrever sobre uma lenda que vocês não tenham visto aqui no livro, tá? Em uma sala de aula de exposição no Museu do Folclore, foram expostas em uma sala 4 gravuras de J. Borges. Sabendo que no museu existem mais 3 salas e em cada uma delas há a mesma quantidade de gravuras, quantas gravuras existem em todo o museu? Resolva no espaço seguinte. Então, vamos lá. Nós temos 4 gravuras em 4 salas. Então, 4 salas, cada sala tem 4 gravuras. Aqui, ó, imaginem aqui, ó, 4 salas. Dentro de cada sala, nós temos 4 gravuras. É a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a... Então, aqui vocês vão precisar do auxílio da tabuada, ou vocês vão somar. 4 vezes o 4.